Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro, é óbvio que você não aposta antes de ouvir o Lotecando todas as quintas-feiras aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Convido você a participar do nosso programa, mandando a sua opinião, mandando a sua sugestão, mandando seu palpite, mandando seu alô para os nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo do Lotecando e aproveite para acionar as notificações e receber todas as notificações de vídeos novos em seu dispositivo. Você também pode participar através do nosso aplicativo, que é o Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store. Não custa nada para baixar, é levinho, não ocupa tanto espaço na memória do seu dispositivo e é a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena e Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem, vamos para o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 911 e com vários resultados considerados aí até surpreendentes, mas finalmente tivemos acertadores com 14 pontos. Lembrando que o concurso 911 foi o maior prêmio da história da Loteca desde 2000, quando a Caixa Econômica Federal reformulou a loteria esportiva, transformou em Loteca. Então, 5.700.000 reais foi o prêmio na semana passada para quem acertou os 14 pontos. Vamos então aos resultados. Jogo 1, Atlético Mineiro 2, Internacional 2, coluna do meio. Jogo 2, Juventude 1, Chapecoense também 1, coluna do meio. Jogo 3, Remo 0, Paysandu 0, coluna do meio. Jogo 4, Botafogo 0, Flamengo 1, coluna 2. Jogo 5, Bahia 0, Ceará 2, coluna 2. Jogo 6, Fluminense 3, Atlético 1, deu coluna 1. Jogo 7, Coritiba 0, Red Bull Bragantino 0, deu coluna do meio. Jogo 8, Cruzeiro 4, Brasil de Pelotas 1, deu coluna 1. Jogo 9, Verona 1, Cagliari 1, deu coluna do meio. Jogo 10, Roma 0, Sassuolo 0, coluna do meio. Jogo 11, Osasuna 0, Real Betis 2, deu coluna 2. Jogo 12, Santos 2, Palmeiras também 2, deu coluna do meio. Jogo 13, Grêmio 4, Vasco da Gama 0, deu coluna 1. E jogo 14, Figueirense 2, Náutico 0, deu coluna 1. Percebam que tivemos 7 jogos com coluna do meio, ou seja, 7 jogos que terminaram empatados, contra 4 vitórias dos visitantes e 3 vitórias dos times visitantes. Então, realmente, houve um excesso de colunas do meio e, por isso, apenas 2 felizardos, 2 apostadores acertaram 14 pontos no concurso 911 e cada um desses apostadores embolsou o prêmio de R$ 2.887.362,94. Realmente esses apostadores vão aproveitar muito bem este final de ano. Repetindo o prêmio, R$ 2.887.362,94. 67 apostas acertaram 13 pontos
e cada um desses apostadores levou para casa o prêmio de R$ 3.545,84. R$ 3.545,84 é o prêmio para os 67 apostadores que erraram pelo menos um resultado e praticamente vão fazer desse prêmio como se fosse um 13º salário, até mesmo 14º. A arrecadação total foi uma das maiores da história da loteca, R$ 6.015.910,50. R$ 6.015.910,50. Outros detalhes você pode conferir agora mesmo no site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. E a estimativa de prêmio para o concurso 912 é a estimativa mais baixa dos prêmios da loteca, R$ 300 mil, isso porque não houve acúmulo não houve acúmulo no caso da premiação, portanto, a faixa mínima R$ 300 mil é o prêmio para quem acertar 14 pontos neste final de semana. Eis a programação do concurso 912, para você que está no YouTube, na sua tela, e para você que está no aplicativo, você vai ouvir agora, portanto, papel e caneta na mão para você anotar. Todos esses jogos vão ser analisados aqui no Lotecando, então, ouvidos grudados no aplicativo e olhos grudados no YouTube. Jogo 1, Corinthians e São Paulo no domingo. Jogo 2, Lazio e Verona no sábado. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Fortaleza no sábado. Jogo 4, Atlético e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 5, Real Madrid e Atlético de Madrid no sábado. Jogo 6, Everton e Chelsea no sábado. Jogo 7, Internacional e Botafogo no sábado. Jogo 8, Confiança e Juventude no sábado. Jogo 9, Ceará e Atlético Goianiense no sábado. Jogo 10, Flamengo e Santos no domingo. Jogo 11, Sport Recife e Coritiba no domingo. Jogo 12, Botafogo de Ribeirão Preto e Náutico no domingo. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Guarani no domingo. E jogo 14, Vasco da Gama e Fluminense no domingo. A maioria dos jogos serão no sábado, então já no sábado dá para saber se você vai ficar vivo pro domingo ou já vai ser eliminado aí da possibilidade de ganhar algum dinheiro na loteca. Temos aí jogos pelos campeonatos brasileiros Séries A e B e também por La Liga e pela Premier League, além da Série A Team, o campeonato italiano. Você tá gostando do Lotecando? Você tá curtindo o nosso conteúdo no YouTube? Dê um joinha e comente no nosso vídeo, youtube.com/Antena Esportiva. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Ou seja, toda vez que tiver um Lotecando, você vai receber a notificação no seu celular. Toda vez que tiver uma transmissão esportiva, uma jornada antenada, você vai receber a notificação no seu dispositivo. Então, não perca nada que a Antena Esportiva produz de coração para você. Vamos agora para as análises, começando pelo jogo 1. Corinthians e São Paulo no domingo, 6h15 da tarde, na Neoquímica Arena, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o 11º colocado com 30 pontos ganhos, 24 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e 41% de aproveitamento. O Timão vem de empate com o Fortaleza em 0-0 jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo técnico Wagner Mancini conquistou apenas uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Corinthians segue invicto a 3 partidas. No entanto, a sequência de empate, vitória e empate. Como mandante nesta Série A, o Corinthians jogou 11 vezes com 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Por outro lado, São Paulo é o líder absoluto da competição com 50 pontos ganhos, 24 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 2 derrotas e 69% de aproveitamento. O tricolor paulista venceu o Botafogo neste meio de semana por 3-0 em jogo atrasado da 18ª rodada do Brasileirão e que você curtiu no som da Antena Esportiva.
Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz vem de 4 vitórias seguidas e 1 empate. Ou seja, o São Paulo vem embalado para o Clássico Paulista. Como visitante neste Brasileirão, São Paulo jogou 12 vezes, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o São Paulo aparece como favorito com 43% de chances de vitória, contra 36% de chances de empate e 21% de chances de vitória do Corinthians, num duelo que envolve o líder do campeonato contra o Corinthians, que é um time que é difícil de ser batido quando joga em casa, porém faz uma campanha apenas regular até agora neste campeonato brasileiro. Jogo 2, Lazio e Verona. Sábado, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 11 da Série A Team. A equipe da capital italiana é a 7ª colocada com 17 pontos, 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 57% de aproveitamento. A Lazio vem de vitória na Série A Team. No último final de semana bateu o Spezia fora de casa por 2-1. E no meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, conseguiu a classificação para as oitavas de final ao empatar com o Clube Bruges em 2-2 no Estádio Olímpico de Roma. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Lazio vem de uma invencibilidade de 3 jogos consecutivos. Como mandante na Série A Team, a Lazio jogou 6 vezes, com 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O Verona está logo atrás, é o 8º colocado com 16 pontos ganhos, 10 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 53% de aproveitamento. A equipe que conquistou o Scudetto em 1985 empatou com o Cagliari na rodada passada em 1-1, jogo que esteve na programação do concurso 911 na semana passada. Nos últimos 5 jogos, o Verona conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Verona vem de 2 partidas sem perder. Como visitante nesta Série A Team, são 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Promessa de equilíbrio, porque de acordo com as porcentagens, 41% de chances da partida terminar empatada, contra 35% de chances de vitória da Lazio e 24% de chances de vitória do Verona. Lembrando que a Lazio jogou no meio de semana, então teoricamente o Verona entra em campo mais descansado, entra em campo com mais energia do que o rival. Mas a Lazio é considerada a favorita no confronto entre coluna 1 e coluna 2 por conta do time que tem, do elenco, e também conta com o artilheiro Ciro Immobile. Mas a partida tem chances muito grandes de terminar empatada, por isso o olho na coluna do meio. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Sábado, 5 da tarde, na Arena Red Bull, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Red Bull é o 14º colocado com 28 pontos ganhos, 24 jogos, 6 vitórias, 10 empates, 8 derrotas e 38% de aproveitamento. A equipe de Bragança Paulista empatou sem gols com o Coritiba fora de casa na rodada passada e nos últimos 5 jogos acumula uma série invicta de 2 vitórias e 3 empates. O Red Bull não venceu os 2 últimos jogos que realizou, empatou os 2. Como mandante nesta Série A, jogou 11 vezes, com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Por outro lado, Fortaleza é o 10º colocado com 30 pontos, 24 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e 41% de aproveitamento. O tricolor cearense empatou sem gols com o Corinthians em casa na rodada passada e nos últimos 5 jogos acumulou 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, ou seja, dos 15 pontos que disputou nos últimos jogos, o Fortaleza conseguiu acumular 6 pontos, ou seja, 1 vitória e 3 empates nos últimos 4 jogos, ou seja, vem de uma sequência invicta, não maior que a do rival deste sábado.
Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Fortaleza jogou 12 vezes, com 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, outro jogo com chance de dar coluna do meio. 38% de chances de empate, contra 36% de chances de vitória do Red Bull Bragantino e 26% de chances de vitória do Fortaleza. O Red Bull Bragantino que tem uma das melhores defesas do segundo turno do Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 1 gol. Red Bull e Grêmio, portanto, dividem o posto de melhor defesa do retorno. E o Fortaleza, que vinha de uma campanha de subida na tabela, só que essa subida acabou sendo interrompida, principalmente por conta da saída do técnico Rogério Ceni e da troca de treinador. Então, no confronto coluna 1, coluna 2, o Red Bull Bragantino é o favorito, mas assim como Lazio e Verona, você tem que ficar de olho no jogo 3, tem que ficar de olho na coluna do meio. Jogo 4. Jogo 4 na sua tela, Atlético e Atlético Mineiro. Sábado, 5 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Atlético é o 12º colocado com 28 pontos, 24 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 12 derrotas e 38% de aproveitamento. A equipe paranaense vem de derrota. Perdeu para o Fluminense por 3-1 no último final de semana, jogo que você acompanhou conosco aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Furacão acumulou apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Atlético não sabe o que é vencer há 4 jogos e vem de 3 derrotas seguidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Atlético jogou 12 vezes, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Atlético Mineiro é o vice-líder do Brasileirão, com 43 pontos ganhos, 24 jogos, 13 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 59% de aproveitamento. O Galo, do técnico Jorge Sampaoli, empatou com o Internacional em casa em 2-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série A, o Atlético jogou 11 vezes, com 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O Atlético Mineiro vem de 3 jogos sem perder. Então, vem embalado e, de acordo com as porcentagens, é o favorito. 40% de chances do jogo 4 terminar na coluna 2, 35% de chances de vitória do Atlético na coluna 1 e 25% de chances da partida terminar empatada. Portanto, no jogo 4, o favoritismo é do Atlético Mineiro, já que briga pela ponta da tabela de classificação, está distante do São Paulo 7 pontos e o Atlético busca continuar a ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro, já pelo menos está escapando da zona de rebaixamento e o Atlético, portanto, jogando em casa, tem chances de afastar essa possibilidade de Z4 ainda mais. Jogo 5. Real Madrid e Atlético de Madrid, clássico da capital espanhola. Sábado, 5 da tarde, no estádio Alfredo Di Stéfano, pela rodada 13 de La Liga, o campeonato espanhol. O Real Madrid é o quarto colocado com 20 pontos ganhos, 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 61% de aproveitamento. Na rodada passada de La Liga, o time do técnico Zinedine Zidane bateu o Sevilha por 1-0 fora de casa. E no meio de semana, pela Liga dos Campeões da Europa, conseguiu a classificação para as oitavas de final após bater o Borussia Mönchengladbach por 2-0 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe dos brasileiros Casemiro, Vinícius Júnior e Renier conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, além do Éder Militão, outro brasileiro que atua por lá. Então, 3 vitórias e 2 derrotas é o retrospecto do Real Madrid nos últimos 5 jogos, que vem de 2 vitórias consecutivas. E como mandante em La Liga,
jogou 4 vezes com 2 vitórias e 2 derrotas. Por outro lado, o Atlético de Madrid é o líder da La Liga com 26 pontos ganhos. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 87% de aproveitamento. O Atlético de Madrid bateu o Valladolid por 2-0 jogando em casa na rodada passada do Campeonato Espanhol. E no meio de semana conseguiu vencer mais uma vez, desta vez o Red Bull Salzburg da Áustria por 2-0 pela Liga dos Campeões da Europa. Portanto, nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Diego Simeone acumulou 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, o Atlético de Madrid está impossível neste início de temporada lá na Espanha. Como visitante em La Liga, o Atlético de Madrid, os colchoneros, conseguiram em 4 jogos 3 vitórias e 1 empate. O Atlético ainda não perdeu no Campeonato Espanhol. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória do Atlético de Madrid, 33% de chances de empate e 24% de chances de vitória do Real Madrid. Lembrando que esse jogo é um clássico e tudo pode acontecer. Um time que não é considerado favorito, um time que anda mal das pernas, como o Real Madrid, pode usar o clássico para se superar. Então, é aquele negócio, né? Clássico não tem favorito, mas de acordo com as porcentagens, o Atlético de Madrid pode levar a melhor, até porque faz uma campanha muito boa nesta primeira metade da temporada. Jogo 6, Everton e Chelsea, sábado 5 da tarde no estádio Goodison Park, pela rodada 12 da Premier League, o campeonato inglês. O Everton é o 9º colocado com 17 pontos, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 52% de aproveitamento. Os Toffees empataram na rodada passada com o Burnley em 1-1, jogando como visitante. Nos últimos 5 jogos, a equipe dos brasileiros Richarlison e Bernard conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Everton não sabe o que é vencer uma partida a 2 compromissos. Como mandante na Premier League, o Everton jogou 5 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Por outro lado, o Chelsea briga pela liderança, é o 3º colocado com 22 pontos ganhos. 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. Os Blues venceram o Leeds na rodada passada da Premier League por 3-1 no Stamford Bridge, a casa do Chelsea, e também em casa, no meio de semana, empatou com o Krasnodar em 1-1 pela Liga dos Campeões da Europa. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Frank Lampard conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta que já dura pelo menos 5 partidas. Como visitante na Premier League, o Chelsea tem um retrospecto muito bom. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E por isso, o Chelsea é o franco favorito, com 51% de chances de vitória. Chelsea que está na coluna 2 deste jogo 6, contra 33% de chances de empate e 16% de chances de vitória do Everton na coluna 1. Portanto, o Chelsea tem totais condições de conseguir a vitória e seguir adiante no propósito de conseguir a liderança da Premier League, hoje ocupada pelo Tottenham. Jogo 7, Internacional e Botafogo, sábado 7 da noite no Beira-Rio, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Colorado Gaúcho é o 6º colocado com 38 pontos ganhos, 24 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 52% de aproveitamento. O Inter empatou na rodada passada do Brasileirão com o Atlético Mineiro em 2-2, jogo direto na luta pela parte de cima da tabela. E no meio de semana pela Taça Libertadores conseguiu o que muitos times brasileiros ainda não conseguiram, que é vencer o Boca Juniors em La Bombonera por 1-0, porém, como a partida de ida em Porto Alegre terminou com vitória do Boca por 1-0, a partida foi para os pênaltis e
Nas penalidades, o Boca Juniors conseguiu a classificação para as quartas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Braga conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Notem que nós consideramos os resultados em tempo normal. Ou seja, se a equipe perde nos pênaltis ou até mesmo numa prorrogação, a gente não considera como derrota. Então, o Internacional conseguiu, diante do Boca Juniors, acabar com o jejum de vitórias que já durava 4 partidas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Colorado venceu 6, empatou 4 e foi derrotado apenas uma vez em 11 jogos. O Botafogo, é o 19º colocado com 20 pontos ganhos, 24 jogos, 3 vitórias, 11 empates, 10 derrotas e apenas 27% de aproveitamento. Botafogo se aproximando cada vez mais de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e mostrou isso ao perder para o São Paulo por 3-0 neste meio de semana no Morumbi, jogo que você acompanhou no som da Antena Esportiva. E o retrospecto do Fogão nos últimos 5 jogos não é nada legal. 5 derrotas. Então o Botafogo não sabe o que é vencer há 2 meses. Eu peguei aqui a estatística. O Botafogo venceu pela última vez no dia 11 de outubro, ou seja, quase 2 meses. Bateu o Sport Recife lá em Recife por 2-1. De lá pra cá, o Botafogo não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Como visitante, 11 jogos, apenas 1 vitória, que foi justamente contra o Sport Recife, 6 empates e 4 derrotas. E com isso temos uma outra barbada neste concurso 912. 50% de chances de vitória do Internacional, 32% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória do Botafogo. Se o Botafogo vencer o Inter, além de ser uma zebraça, pode fazer com que o concurso 913 fique acumulado. Então, realmente, a fase do Botafogo é péssima. O Botafogo, juntamente com o Goiás, são os dois que estão com um pé na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Por outro lado, o Internacional busca recuperar terreno após perder a liderança do Campeonato Brasileiro e cair vertiginosamente de produção depois que o Eduardo Codê saiu da equipe. Então, é um jogo de 2 extremos, mas o Internacional é o franco favorito para conseguir a vitória em jogo neste sábado às 7 da noite no Beira-Rio. E aí, tá gostando do Lotecando? Dê um joinha no nosso vídeo, dê um like no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, além de você se inscrever no nosso canal. Vale a pena se inscrever no canal da Antena Esportiva no YouTube. Além disso, você pode baixar o nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que está disponível na Google Play e na Apple Store. Vamos agora analisar o jogo 8, Confiança e Juventude, sábado 7 da noite no Batistão, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O Confiança é o 9º colocado com 39 pontos ganhos, 27 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 8 derrotas e 48% de aproveitamento. O time sergipano vem de uma derrota acachapante para o CSA por 5-1, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Confiança conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vinha de uma sequência invicta de 4 jogos, até perder para o CSA na rodada passada. Como mandante nesta Série B, o time sergipano conseguiu 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Juventude é o 5º colocado com 43 pontos, 27 jogos, 11 vitórias, 10 empates, 6 derrotas e 53% de aproveitamento. O time da Serra Gaúcha empatou com o Oeste em 2-2, jogando em casa, um tropeço diante do Lanterna. Nos últimos 5 jogos, a equipe gaúcha conseguiu 1 vitória,
3 empates e 1 derrota. O Juventude segue uma sequência invicta de 4 partidas, porém vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer, todas com um empate. Como visitante no Brasileirão Série B, o Juventude jogou 12 vezes, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória do Juventude na coluna 2, 35% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória do Confiança na coluna 1. Juventude que briga para voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B e sonhar com a Série A, e o Confiança que pretende aí se recuperar jogando em casa da derrota sofrida para o CSA na rodada passada. Jogo 9, Ceará e Atlético Goianiense. No sábado, às 9h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 9º colocado com 32 pontos ganhos, 24 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e 44% de aproveitamento. Na rodada passada, o Ceará venceu o Bahia fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Guto Ferreira conseguiu 2 vitórias e 3 empates. 2 vitórias e 3 empates, vem de uma sequência invicta que já dura pelo menos 5 partidas, e o Ceará vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Ceará jogou 12 vezes, com 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Atlético Goianiense é o 15º com 28 pontos. 24 jogos, 6 vitórias, 10 empates, 8 derrotas e 38% de aproveitamento. O time goiano perdeu o clássico para o Goiás por 1-0, jogando no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Na verdade, foi no Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense está mandando os jogos no Antônio Ascioli, que é o estádio do Dragão. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Marcelo Cabo conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Dragão jogou 12 vezes, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória do Ceará na coluna 1, 41% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória do Atlético Goianiense na coluna 2. Isso porque as duas equipes empatam muito como mandante, no caso do Ceará, e no caso do Atlético Goianiense como visitante. Então, por isso, existe a prevalência da coluna do meio, mas fique de olho numa aposta dupla ou até mesmo uma aposta tripla, porque é um jogo realmente complicado de prever algum prognóstico. Jogo 10, Flamengo e Santos. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 25 do Brasileirão Série A, com transmissão da Antena Esportiva. Portanto, você vai poder acompanhar Flamengo e Santos a partir das 3h30 da tarde, aqui no Som da Antena Esportiva, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso YouTube. O Mengão é o terceiro colocado com 42 pontos ganhos, 23 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 60% de aproveitamento. O Flamengo vem de vitória, bateu o Botafogo por 1-0 no Estádio Olímpico Newton Santos, no clássico da rivalidade. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Rogério Ceni conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Flamengo não perde há 4 partidas, portanto, vem de uma sequência invicta e, como mandante neste Brasileirão, jogou 11 vezes, com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Santos é o 8º colocado com 38 pontos ganhos, 24 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 52% de aproveitamento. O Peixe empatou na rodada passada com o Palmeiras em 2-2 na Vila Belmiro e no meio de semana, pela Taça Libertadores da América, empatou com o Grêmio em 1-1 na Arena do Grêmio pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos não sabe o que é vencer há 3 partidas, porém não perde
a 2 jogos. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, jogou 11 vezes com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de coluna do meio contra 35% de chances de vitória do Flamengo na coluna 1 e 28% de chances de vitória do Santos na coluna 2. O Flamengo entra mais descansado. O Flamengo teve a semana toda para trabalhar pensando no jogo contra o Alvinegro Praiano. Já o Santos teve que disputar uma partida no meio de semana pela Taça Libertadores da América. Portanto, fiquem de olho na coluna 1 e também na coluna do meio para este jogo 10, que você vai poder acompanhar no som da Antena Esportiva neste domingo, a partir das 3h30 da tarde. Jogo 11, Sport Recife e Coritiba. Domingo, 6h15 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 25 do Brasileirão Série A. O Sport é o 16º colocado com 25 pontos ganhos, 24 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 13 derrotas e 34% de aproveitamento. O Sport vem de derrota para o São Paulo por 1-0 jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Jair Ventura acumula uma sequência negativa de 1 empate e 4 derrotas. O Sport vem de 4 derrotas consecutivas. Vinha de um crescimento na tabela e passou a voltar à parte de baixo da tabela de classificação por conta do mau desempenho nas rodadas anteriores a essa que vamos ter no final de semana. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o time pernambucano jogou 11 vezes com 5 vitórias e 6 derrotas. Já o Coritiba é o 18º colocado com 21 pontos ganhos e está na zona de rebaixamento. 24 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 13 derrotas e 29% de aproveitamento. O Coxa Branca empatou sem gols com o Red Bull Bragantino na rodada passada no Couto Pereira e nos últimos 5 jogos 2 empates e 3 derrotas. O Coritiba também não sabe o que é uma vitória há algum tempo. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, 12 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 34% de chances de vitória do Sport Recife na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória do Coritiba. Isso porque as duas equipes estão próximas ali na tabela de classificação, apesar do Coritiba, mesmo se vencer o Sport, não ultrapassa o time pernambucano. A diferença entre eles é de 4 pontos e o Sport Recife, no confronto entre coluna 1 e coluna 2, leva a vantagem. Fique de olho na coluna do meio também para este jogo 11 do concurso 912 da Loteca. Só lembrando o prêmio, neste final de semana, para quem acertar 14 jogos, R$300 mil. É a faixa mínima de premiação da Loteca. Prêmio não está acumulado, portanto, se você acertar 14 pontos, tem a chance aí de faturar R$300 mil. Obviamente, se houver mais de um apostador com 14 pontos, o prêmio será dividido. Jogo 12, Botafogo de Ribeirão Preto e Náutico. Domingo, 6h15 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O time paulista é o 19º colocado com 23 pontos ganhos, 27 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 16 derrotas e 28% de aproveitamento. O Botinha vem de vitória, bateu a Ponte Preta em casa por 2-1 e nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Botafogo de Ribeirão Preto vinha de uma sequência de pelo menos 4 jogos sem vitória até vencer a Ponte Preta na rodada passada. Como mandante neste Campeonato Brasileiro, o Botinha jogou 13 vezes com 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Já o Náutico não fica muito atrás na tabela de classificação não, hein? É o 18º com 24 pontos.
26 jogos, 5 vitórias, 9 empates, 12 derrotas e 30% de aproveitamento. O atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro enfrentou o Figueirense no último final de semana em Florianópolis e se deu mal. Acabou perdendo por 2-0. E nesta quinta-feira recebe o Brasil de Pelotas no complemento da rodada do meio de semana da Série B. Nos últimos 5 jogos, o Náutico do técnico Hélio dos Anjos conseguiu uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série B, o Timbu jogou 14 vezes, 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória do Botafogo de Ribeirão Preto na coluna 1, 32% de chances de coluna do meio e 31% de chances de vitória do Náutico. Ou seja, um jogo equilibrado, já que as duas equipes estão com a corda no pescoço, estão na zona de rebaixamento e fazem campanhas sofríveis até o momento. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Guarani, domingo 8h30 da noite no estádio Bento Freitas, pela rodada 28 do Brasileirão Série B. O Chavante é o 15º colocado com 33 pontos, 26 jogos, 7 vitórias, 12 empates, 7 derrotas e 42% de aproveitamento. O Brasil de Pelotas é o rei das colunas do meio da Série B do Campeonato Brasileiro, é o time que mais empatou na segundona. O Brasil de Pelotas vem de derrota, perdeu para o Cruzeiro por 4-1 no Mineirão e nesta quinta-feira visita o Náutico lá nos Aflitos, no complemento da rodada deste meio de semana da Série B. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, jogou 12 vezes, com 4 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. Já o Guarani é o 7º colocado com 40 pontos ganhos, 27 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 9 derrotas e 49% de aproveitamento. O Bugre já jogou no meio de semana, já cumpriu a tabela da rodada e venceu o Operário Ferroviário no Brinco de Ouro por 3-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Felipe Conceição conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O Guarani vem de 2 jogos só de vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento nos últimos 2 compromissos. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série B, o Guarani jogou 14 vezes, com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 39% de chances de coluna do meio, mais um jogo aí com grande chance de terminar empatado, 34% de chances de vitória do Guarani na coluna 2 e 27% de chances de vitória do Brasil de Pelotas na coluna 1. O time gaúcho é difícil de ser batido quando joga em casa, tanto é que perdeu apenas uma vez em 12 jogos nesta Série B. Por outro lado, o Guarani vem de ascensão graças à chegada do técnico Felipe Conceição, conhecido como Tigrão. Então o Guarani vai sonhando aí com uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Jogo 14, mais um clássico. Vasco da Gama e Fluminense. Domingo, 8h30 da noite em São Januário, pela rodada 25 do Brasileirão Série A, com transmissão da Antena Esportiva. Não tem os ícones do YouTube e do nosso aplicativo na parte de baixo da tela, mas o clássico entre Vasco e Fluminense vai ser transmitido aqui na Antena Esportiva pelo YouTube e também pelo nosso app. O Cruz Maltino é o 17º com 20 pontos ganhos, abre a zona de rebaixamento com 23 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 11 derrotas e 34% de aproveitamento. O Vascão vem de derrota, perdeu para o Grêmio no último final de semana por 4-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Ricardo Sapinto conseguiu 2 empates e 3 derrotas. O Vasco não sabe o que é vencer há pelo menos um mês. Realmente a fase é complicada do Cruz Maltino.
Como mandante neste Campeonato Brasileiro, jogou 11 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Por outro lado, o Fluminense está na zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem, é o 5º colocado com 39 pontos ganhos, 24 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 54% de aproveitamento. O Flusão vem de vitória, bateu o Atlético no Maracanã por 3-1, jogo que você acompanhou na Antena Esportiva no final de semana passado. Nos últimos 5 jogos, a equipe do ex-técnico Odair Hellmann, o Fluminense, que a partir do clássico de domingo vai ser comandado pelo Marcão, conseguiu 2 jogos, em 5 jogos, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Fluminense não sabe o que é perder a 3 partidas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Flusão jogou 11 vezes com 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 43% de chances de vitória do Fluminense na coluna 2, 30% de chances de coluna do meio e 28% de chances de vitória do Vasco da Gama na coluna 1. Fluminense, portanto, vem de uma série invicta, 3 jogos sem perder, e o Vasco da Gama, por outro lado, não sabe o que é vencer há muito tempo, uma sequência de pelo menos 5 jogos sem vitória da equipe do Cruz Maltino, que joga em casa, joga em São Januário neste domingo. Muito bem. Todos os 14 jogos do concurso 912 da Loteca foram analisados, então vamos repassar a programação do concurso deste final de semana, que vai pagar um prêmio de R$300 mil para quem acertar todos os resultados, todos os 14 jogos. Vamos lá, jogo 1, Corinthians e São Paulo no domingo. Jogo 2, Lazio e Verona no sábado. Jogo 3, Red Bull Bragantino e Fortaleza no sábado. Jogo 4, Atlético e Atlético Mineiro no sábado. Jogo 5, Real Madrid e Atlético de Madrid no sábado. Jogo 6, Everton e Chelsea no sábado. Jogo 7, Internacional e Botafogo também no sábado. Jogo 8, Confiança e Juventude no sábado. Jogo 9, Ceará e Atlético Goianiense no sábado. Jogo 10, Flamengo e Santos no domingo. Jogo 11, Sport Recife e Coritiba no domingo. Jogo 12, Botafogo de Ribeirão Preto e Náutico no domingo. Jogo 13, Brasil de Pelotas e Guarani no domingo. E jogo 14, Vasco da Gama e Fluminense no domingo. Você pode fazer a sua aposta na Loteca, em qualquer casa lotérica, ou nos canais online das loterias Caixa. A aposta nas lotéricas, a aposta mínima custa R$3, a aposta mínima nos canais online, site e aplicativos das loterias Caixa, custa R$30. Lembrando que nos canais online você precisa usar cartão de crédito. E você pode fazer a sua aposta nos 14 jogos da Loteca até este sábado, às 2h da tarde. Tá certo? Desejando a você boa sorte e espero que você continue conosco na Antena Esportiva, não só com o Lotecando, como também nas jornadas antenadas. Tem muito futebol neste final de semana para você. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, comente o vídeo, fale o que você está achando do programa, fale sobre as suas apostas, pode falar, o canal está aberto para você aqui no YouTube da Antena Esportiva e também no aplicativo da Antena Esportiva disponível na Google Play e na Apple Store. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando. O programa volta na próxima quinta-feira, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e se você sair de casa, não esqueça de usar a máscara. Previna você e seus familiares, seus amigos da Covid-19. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando.
Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.